Vamos lá. Quero agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, é, dos professores que aceitaram o nosso convite e também dos alunos, professores. Vi muitos professores, tanto da universidade quanto da educação básica, participando do chat. E aí eu selecionei, como o nosso tempo também já está um pouquinho avançado, eu selecionei algumas questões que eu quero fazer para vocês três, né? Então, assim, eu vou fazer, como eu comentei mais cedo, vou fazer algumas questões mais gerais, e aí fiquem à vontade para responder. A primeira tem a ver um pouco também com o que o Paulo falou, mas eu pensei nela para todo mundo responder. O Matheus, que é o nosso aluno aqui da UF, ele perguntou se vocês acreditam que no pós-pandemia vai ter uma maior aproximação entre a ciência que é produzida nas universidades com a população. Então, tem a ver um pouco com o que o Paulo falou, mas eu acho que todo mundo pode colaborar. Eu gostei muito do final da apresentação do Marcos, porque eu acho que está faltando muito isso, da gente falar um pouco sobre a importância do SUS e também da ciência, né? E por muito tempo a gente foi muito desvalorizado em relação a isso. E eu acho que agora a ciência está voltando com tudo. E eu espero, de verdade, que haja mesmo essa reaproximação. Mas eu não sou tão otimista assim também, por outro lado, para ter certeza de que isso vai acontecer. Vai depender de muitos fatores, eu acho. Vai depender de como que politicamente isso vai ser conduzido e como também que a sociedade vai lidar no pós-pandemia, porque durante a pandemia nós já tivemos vários impasses. E, sinceramente, eu não sei como que vai ser no pós-pandemia. Eu acredito, eu gostaria que sim, mas eu não tenho certeza se. Vou aproveitar então o gancho aí. O que a gente tem visto muito, né, e que sempre nos cobram, e talvez a gente, estou falando agora como um acadêmico da universidade, que a gente acaba muito se distanciando da população de uma maneira geral. Então, o que está acontecendo nesse período de pandemia, eu acho que talvez seja um bom exemplo para a gente aprender e para daqui depois, né, o pós-pandemia, isso permaneça. Essa questão da gente se aproximar da sociedade. Como, por exemplo? Então, vou citar o exemplo que a gente está na preparação dos álcools, né? A partir do momento que a gente começou a preparar esses álcools, começaram a surgir vários convites, né, algumas lives, alguma coisa, para a gente poder falar sobre isso, né, até essa oportunidade. Mas o que eu tenho tentado fazer, principalmente nas lives, né, e nessas falas que a gente tem mais para jornais e outras coisas, de levar isso de uma maneira mais acessível para a população. Né? Um pouco disso que o Paulo falou na apresentação dele, né? Às vezes as pessoas têm uma noção completamente diferente das coisas, né? E nós, como pesquisadores, como professores dentro da universidade, como acadêmicos, muitas vezes a gente não tem esse linguajar, né, de interação com a população de uma maneira em geral. Então, às vezes, a gente precisa mudar um pouco, né, perder um pouco, talvez, essa questão da fala rebuscada e tudo mais, usar termos que sejam mais acessíveis para a população. Né, várias situações aconteceram em relação aos álcools, o pessoal com dúvida, mas o álcool é inflamável, não é inflamável, o álcool gel não tem problema, não, o álcool gel ele também é inflamável, né, então, várias coisas que a gente foi vendo, a gente foi tentando traduzir isso para um linguajar mais acessível, né, e eu acho que isso a gente precisa também valorizar nesse momento, né, que está acontecendo, aprender com ele e depois permanecer. A gente faz muita pesquisa científica, mas a população não sabe o que a gente faz. Então, muitos órgãos de fomento, eles estão até exigindo que a gente faça pequenos vídeos mostrando aquilo que a gente faz. Os alunos já fazem um pouco isso, né? Os alunos da pós-graduação, como exigência dos programas de pós-graduação, de mostrar isso, né? Mostrar suas pesquisas em vídeos curtos, 1, 2 minutos. Olha, a gente faz isso, a gente pesquisa medicamentos, a gente pesquisa protetor solar, a gente pesquisa, enfim, cada um nas suas áreas, mas de levar isso de uma forma mais acessível para a população. E eu acho que aí a gente, nos anos passados, a gente perdeu um pouco desse contato com a população e muitas vezes, talvez, a gente não tenha um tanto de crédito pelo que a gente faz, porque eles não entendem o que a gente faz. Eles não entendem a importância que é a ciência, a importância que é o desenvolvimento de um medicamento, a importância que é o desenvolvimento de uma vacina. A gente quer uma vacina, mas, olha, existem etapas para serem percorridas, para se ter isso lá no final, e se ter isso com segurança.
né? Não é simplesmente a gente vai lá, olha, estão fazendo vacinas, tem um monte de laboratórios correndo atrás das vacinas. Não, é preciso ter isso, é preciso que tenha eficácia, é preciso que tenha segurança. Isso exigem etapas de processos de pesquisa que demandam tempo, né? Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que a gente pode aprender nesse momento e espero que a gente continue com esses incentivos de continuar mostrando o que a gente faz cada vez mais para a população, levando isso para a população de uma forma acessível. Nossa, eu estou aqui pensando, né, como responder a questão do Matheus, mas vamos lá. Matheus, eu acho que em primeiro lugar, a gente tem lições a aprender com esse momento que nós estamos vivendo. Né? A questão é o que nós vamos fazer com esse aprendizado agora. Né? Ele vai morrer depois que essa fase acabar, a gente vai querer esquecer de tudo que a gente aprendeu e retomar a vida do jeito que ela era, ou a gente vai carregar com a gente essas aprendizagens. Né? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Historicamente, a escola, a universidade, o próprio desenvolvimento científico no país, no Brasil, ele ocorre afastado, né, distanciado da sociedade. Né? Mais recentemente, a gente vê um movimento de aproximação com a sociedade. Isso acho que aconteceu quando a universidade começou a ser atacada, né? Com essa nova gestão no país, né? Com essa nova administração por diferentes grupos. Né? Então, começou a ocorrer na universidade um movimento de aproximação, né, com a sociedade para mostrar o que é feito. Né? Muita coisa no Facebook, as lives, no YouTube, né? Tudo tentando mostrar o que a universidade de fato faz. Mas a universidade estava calada antes, né? Ela não tinha essa entrada na sociedade, né? Como passou a ter quando começou a ser ameaçada. Observa que a universidade fez esse movimento, mas nas escolas, né, na educação básica, continuou existindo uma fronteira, uma divisão, uma separação, que a escola é uma coisa e fora da escola é outra coisa. Né? Com esse movimento, quando você começa a turvar essa fronteira ou apagar essa separação, né, tentar tirar isso, você se depara com a realidade. Muitos professores não querem fazer isso, e a realidade é complexa, né? É difícil lidar com ela. Estão acostumados com um tipo de ensino e tiveram uma formação que é essa formação separada, né? É uma formação estanque, dissociada. Então, depende muito, aí, como a Luciana falou, da vontade do professor em correr, né? Ele tem que querer correr riscos, né? Mas, assim, são riscos no sentido de aprender, né? Aprender a fazer de uma forma diferente, de uma forma mais integrada, né? Então, ontem eu estava assistindo uma live no YouTube, tem um canal que chama Outras Vozes em Educação, e uma autora assim, renomada, que é a Catherine Walsh, ela é renomada no campo dos estudos decoloniais, né? Que é uma vertente do pós-colonialismo importante aqui na América Latina. Ela fala uma coisa muito interessante, que a gente precisa aprender a desaprender para reaprender. Então, assim, a gente tem que rever, né, as nossas práticas, as nossas aprendizagens, e levar essa nova aprendizagem em frente, né, com a gente, para frente. Ela usa até uma imagem, né, que ela mostrou, né, na live dela ontem, de uma parede, um chão de cimento, né, e representando as instituições, né, e ela mostra em alguns momentos esses blocos de concreto com fissuras, que eles vão abrindo brechas ali, né? Então ela pergunta, né? Será que a gente consegue
através dessas, entrar nessas brechas e expandir um pouco aí, né? Esse movimento que começou a acontecer nas universidades parou de lecionar, mas outra coisa começou a acontecer por fora, né? Fora da instituição, né? Muitas vezes usando o nome da instituição, né? As lives, né? As conversas nos grupos, né? Nas redes sociais. Então, acho que nós, do campo da educação, nós educadores, começamos a buscar essas brechas, como o Marco falou, e aí estabelecer uma comunicação maior com a sociedade. A questão é a gente não perder isso depois que acabar essa pandemia, a gente continuar nesse movimento. Então, tem uma coisa boa aí que a gente pode tirar desse movimento, desse processo todo, né? Isso. Eu vou pegar agora um bloco. Na verdade, 3 pessoas perguntaram mais ou menos a mesma coisa. O Marcos até tocou nesse assunto agora no finalzinho. A Fabiana, que é uma ex-aluna nossa, a Mayara também, uma ex-aluna nossa, e o professor Anísio, os 3 perguntaram sobre a questão das vacinas. A Fabiana perguntou se, né, assim, falou sobre vários grupos que estão produzindo, né, tanto no Brasil quanto no mundo, e aí, quão próximo a gente está de ter uma vacina aqui no Brasil. A Mayara, muito parecida também a questão, perguntando assim, se o Brasil tem condições de produzir uma vacina em grande escala. E o professor Anísio, ele pergunta sobre a questão, assim, como que a gente pode acelerar esse processo. Então, assim, as 3 perguntas, elas estão muito próximas aí dessa questão da vacina. Eu não sei qual de vocês que teria condição de estar respondendo sobre essa questão. Fiquem à vontade. Posso começar? Claro. Em relação à vacina, às vezes dá a impressão, por conta da publicidade, que é algo tão simples, né, que é algo assim, para amanhã. E parece que a população também esqueceu de como foi, por exemplo, a H1N1. Demorou bastante, né? Hoje é lógico, a gente tem outras estruturas, né, uma facilidade que antes a gente não tinha, mas ainda assim existem testes que não podem ser pulados para se ter a vacina. Então, tem todo um processo, né, são 3 grandes grupos de testes que são feitos, agora que eles estão indo para a parte de ensaio na população. Dificilmente eu acho que para esse ano teria, e se tiver, muito provavelmente ela não vai ser confiável, né, vai ser algo assim, que vai, como no caso da H1N1, né, tiveram vários efeitos colaterais, efeitos pós-vacina, que precisam ser testados. Então, é importante a gente ter essa expectativa que vai ter a vacina, mas sejamos realistas por uma vacina que seja confiável, que seja segura, né? Então, eu acho que o Brasil é capaz de fazer sim, mas existem tantos outros grupos que também estão nessa tentativa. Então, se houvesse um consórcio maior, com várias instituições, que todas estivessem conversando, talvez isso sairia mais rápido, mas não é a realidade de hoje. Deixa eu aproveitar, então, um pouquinho, não faz parte da minha linha de pesquisa, mas é o que a gente tem estudado, então eu vou falar um pouco do que a gente tem visto, o que eu tenho visto, da impressão que eu tenho desses estudos que a gente fez, dessas coisas, do que eu tenho lido, do que eu tenho visto. O Brasil tem, sim, condições, né, de produção. O Instituto Butantan é referência em várias vacinas aí, né, que são feitas no Brasil. Esse convênio Brasil-Sinovac é um exemplo disso, de que eles acreditam na qualidade do que é feito aqui, e esses voluntários que vão ser submetidos à vacina, 9 mil voluntários, em torno disso, está previsto para em torno de final de julho, começo de agosto. Então, esses são os primeiros testes, né? Então, é preciso, primeiro, saber se tem eficácia, se vai ter eficácia, e se tem segurança. Nos ensaios que foram feitos, realizados até agora, 90% dos candidatos, eles ficaram imunizados. Então, isso é um valor bastante expressivo. O que a gente pode pensar em termos de políticas públicas, né? Então, por exemplo, existe um consórcio que a OMS organizou, né, entre vários países, e o Brasil é o único que ficou de fora, né, dessa corrida atrás das vacinas. Então, algumas políticas, né, e aí eu falo já, né, do âmbito político mesmo, né,
que precisam ser valorizadas, né? O Brasil não poderia ficar de fora de uma situação dessa. É só acompanhar o número de casos, a gente só está numa crescente de número de casos enfim, um certo descaso, digamos assim, com essas situações. Então, seria, sim, necessário essas políticas mais bem pensadas, estratégicas, para que o Brasil fizesse parte desses consórcios de desenvolvimento, né? Como a Luciana já falou, muito provavelmente para esse ano dificilmente a gente vai ter. Existem essas 3 que eu coloquei, que são as promessas, existem mais, né, mais pesquisas sendo feitas, mas essas 3 elas são as mais promissoras, né, para um tempo mais curto. E um segundo ponto é a questão de produção em massa também, né, de fazer isso em grandes quantidades. A gente também, o Brasil, o Instituto Butantan tem condições, sim, de fazer isso, mas precisa passar por todos esses testes, precisa passar por essas avaliações, por essas etapas, para aí sim, lá no final, ter algo com segurança, né, com eficácia, para ser disponibilizado. Então, eu acho que, também partindo da mesma opinião da Luciana, eu acho que isso talvez seja para o ano que vem, talvez para um outro momento, mas para esse momento, né, para agora, não vai ser algo tão plausível nesse momento. Quer completar alguma coisa, Paulo? Então, eu vou passar, já que o Paulo não quis completar, eu vou passar a pergunta, então, para ele, a próxima. O professor Rodrigo, como ele é da orgânica, ele ficou encucado com você usar a hibridização. E aí ele quer saber como que a gente vai separar as perguntas sinceras das piadas. Então, assim, como ele está perguntando isso porque ele viu algumas pessoas chegaram perguntando as questões para ele, né? Então, assim, como que a gente vai diferenciar o que, até pelos próprios áudios, que você mostrou aí no sua fala, né? Como que a gente diferencia isso se é realmente uma pergunta genuína ou se é apenas uma página de humor? Como que a gente pode fazer a construção dessa hibridização? Essa é a pergunta do professor Rodrigo. Bom, Rodrigo, olha, a tua pergunta me remeteu a Paulo Freire, né? Para Paulo Freire, toda pergunta sempre é legítima, né? Ela tem o seu valor, é singular, né? Então, independente de se a pergunta ela é feita com sinceridade ou não, ela é uma pergunta, então ela tem que ser respeitada e considerada como tal, né? Isso vale para aquelas situações que você está ali ensinando na sala de aula, de repente o sujeito, um aluno, te pergunta uma coisa que não tem nada a ver com o que você está falando, né? E aí você perde o rumo da aula e você tem ali uma questão para lidar com ela. Às vezes eu falo com os meus estudantes lá nos estágios, olha, a pergunta é muito interessante, muito bacana, mas assim, agora eu preciso dar continuidade aqui ao que a gente está discutindo na aula, e depois a gente então retoma isso num outro momento, né? Então, assim, valorizar sempre as perguntas. É melhor a gente ter muitas perguntas do que não ter pergunta nenhuma, né? Olha, a hibridização, ela não é uma arena ela não é uma arena cor-de-rosa, ela é uma arena de contestação também. O que eu estou querendo dizer é que nem só as coisas que são harmônicas e coerentes, elas podem entrar num texto híbrido, numa produção híbrida, né? Aí o que vai acontecer? Você vai ter sempre ali, no mínimo, 2 vozes, né? Elas podem, uma corroborar, confirmar a outra, e uma pode contestar a outra. O que é interessante, né, da gente perceber, né, nesse dispositivo estratégico, né, é que não tem como existir, né, quando você tem um enunciado que ele é vozeado duplamente, não tem como existir uma voz autoritária, porque o enunciado é híbrido. Então, assim, a ideia da hibridização migrou para o campo, entrou no campo da teoria pós-colonial, né? Na forma que foi chamado de hibridismo, né? Que é assim, tem o discurso do colonizador, ele impõe coisas para o colonizado. O colonizado subverte essa autoridade,
criando outros significados de acordo com a sua cultura, a sua linguagem, né? Quando ele faz isso, né, ele tira o poder do colonizador, percebe? Tem um elemento, tem uma coisa aí por trás, né? O pessoal do campo do pós-colonialismo abraçou a ideia do hibridismo, né? Justamente por conta disso. Hoje, uma das discussões do campo da educação e ciências é essa, né? Essa voz autoritária, né, do professor na sala de aula, da ciência na sala de aula, e o não diálogo com outros conhecimentos, outras linguagens, né? E isso, por que isso? Porque, normalmente, quando você impõe um saber, impõe ali para uma linguagem, isso você está querendo dominar, fazer com que os sujeitos, né, se apropriem daquela linguagem sem que você considere o que eles sabem a linguagem deles, né? Então, o que os estudantes fazem? Eles subvertem, né? Eles criam outros significados, eles vão para as provas, eles colam, porque não há diálogo com os saberes deles, né? Eles são desprezados, como os colonizados nos processos de colonização, né? Então, assim, mas isso não significa que, né, quando essas vozes são colocadas em contato, que uma não possa contestar a outra. Teve um caso, por exemplo, de um estudo que foi feito na cidade de Barroso, uma cidade que se desenvolveu a partir de uma indústria de cimento. Quando a gente foi investigar na comunidade os saberes sobre a produção do cimento, o endurecimento do cimento, essas coisas, a gente descobriu que a população da cidade tem muitos saberes e fala coisas de química, palavras da química, sobre influência, né, dessa empresa, dessa indústria cimenteira. Mas também falam coisas que não são, não quero dizer, como eu falei, todo enunciado ele é singular, né, assim como toda questão, né, é legítimo, porque reflete a cultura daquele sujeito. Eu não gosto de dizer que é certo ou que é errado, mas é a cultura dele, né? E muitas vezes não é coerente, não tem coerência, não mantém coerência com o conhecimento científico, né? Com o conhecimento tecnológico da produção do cimento, as transformações ali que acontecem no processo de endurecimento, né? Então, é preciso colocar em diálogo. Então, se coloca ali, por exemplo, das pessoas da comunidade falava que o cimento ele é feito a partir de cal, né? Não é, a partir do calcário. Então, na hibridização, você pode dizer lá que o sujeito falou que é cal e contestar que a cal, na verdade, é uma outra substância que não carbonato de cálcio, entende? O que importa é as vozes serem colocadas em diálogo, né? Acho que é isso. Obrigado, Paulo. Vou passar para o Luciano agora. Vou fazer isso, vou fazer um ping-pong aí, a gente vai intercalando para dar tempo de vocês beberem uma água. A Luciana, na verdade, é um usuário com o Grupo Labio. Eles perguntam se nesse projeto de pesquisa que vocês estão desenvolvendo, o que levou os universitários da nova geração a esses transtornos em relação aos universitários de gerações anteriores. Então, se vocês conseguem comparar, né, nesses dados a diferença dessa nova geração com as gerações anteriores. Uhum. Na verdade, eu penso que, na verdade, esses transtornos, eles vêm aparecendo há muito tempo dentro da universidade e têm se intensificado cada vez mais. E isso que nos incomodava tanto, não foi exatamente por conta dessa turma, já vinha acontecendo. Tanto que depois que o projeto aconteceu, né, ele se encerrou no final de 2018, quando foi início de 2019, a gente até tinha pretensão de iniciar um novo. Mas vamos dar um tempo para ver como que funciona agora? E a gente tem percebido, e conversando com outros cursos, não é só o curso de Ciências Biológicas, não, conversando com outros cursos, a evasão tem sido cada vez maior, trancamento e desistir de uma disciplina cada vez mais fácil para todo mundo, né? E os transtornos têm aparecido com tanta frequência que durante o projeto era fácil detectar e encaminhar para a psicóloga da UFO. Hoje é impossível, porque a psicóloga ela atende em torno de 1.000 e poucos alunos, e
até que por uma questão profissional, é inviável para ela. Por várias vezes, depois do projeto já ter sido encerrado, nós não conseguimos encaminhar nenhum aluno via NDE, exatamente por conta disso. Então, eu penso que é por conta de um contexto social brasileiro, talvez até mundial, porque o Brasil está entre ele é o 4º país com maior diagnóstico de depressão. E depois, acompanhando também os dados epidemiológicos, você consegue perceber que o aumento dos níveis de depressão, ansiedade, estresse, ele vem crescendo ao longo dos anos cada vez mais. E aí eu penso que esse aluno, quando ele chega na universidade, ele já traz isso, né, com carga, né, do ensino médio, do ensino básico. Então, não é algo daquela turma, é algo que a gente já vinha acompanhando, e eu vejo que a cada ano que passa, tem aumentado cada vez mais. Agora eu vou fazer para o Marcos, aí para você lembrar do tempo que você estava dando aula aí de Química Geral, um aluno perguntou para a gente, Hércules, ele quer saber o seguinte, que quando a gente usa, né, um álcool 70%, o fato de adicionar glicerina reduz a concentração desse álcool? Bacana, bacana. Se a gente pensar que o álcool vem da usina, eu acho que eu comentei na fala, eu apresentei, dizendo que vem a 70%, né? Geralmente, quando ele vem da usina, ele vem um pouquinho a mais. O pessoal das usinas, eles colocam uma concentração um pouquinho maior. Por isso que eu falei da importância de quando esses insumos chegam no laboratório, da gente fazer as aferições com o alcômetro lá, que é o densímetro que a gente usa. E todos esses álcools que a gente recebeu, eles vêm com um pouquinho a mais, né, a concentração de álcool vem um pouquinho a mais, 70, 71, 72, né, então essa adição da glicerina não vai fazer uma diluição expressiva. Lembrando também que a quantidade de glicerina que a gente coloca é pequena, em torno de 1 a 2% de glicerina, que é só para dar essa, deixar a questão da hidratação da mão, né, para não deixar ressecar. Então, é uma quantidade bem pequena de glicerina. Se o álcool viesse exatamente a 70%, a adição de um pouco de glicerina reduziria, sim, a concentração desse álcool. Mas mesmo assim reduzindo, ele ainda ficaria dentro daquela faixa que é os 60% a 80%, que é a faixa que é eficiente para matar o vírus. Então, mesmo que ele viesse, ele vem um pouquinho a mais, mas mesmo que viesse, ele estaria dentro dessa faixa de segurança. Outra coisa que é importante depois disso, eu comecei a avaliar alguns álcools que são vendidos no mercado, a gente vai lá, mede com o densímetro, a gente vê, olha, esse aqui ele não está a 70%, ele está um pouquinho abaixo. Né? Então, o que a gente tem produzido, a gente tem tomado esse cuidado, ele sempre está um pouco acima, né? Até pensando que isso vai, né, no processo, o álcool vai evaporando um pouquinho, no processo, dentro do laboratório fica um cheiro bem forte de álcool, né? Por isso a importância também de se fazer em locais adequados. E aí a gente vê nos rótulos dos álcools, né, um tempo de validade. É importante respeitar esse tempo de validade, porque o abre e fecha desses álcools, com o tempo ele vai volatilizando, vai perdendo a concentração. Então, né, com muito tempo, né, de uso, talvez a concentração lá dentro já não seja mais os 70%. A Anvisa, quando fez a visita lá no laboratório, ela trouxe uma série de coisas, de questões para a gente colocar, algumas estão lá no rótulo, depois se vocês quiserem comparar, mas uma coisa importante lá é que esses nossos álcools produzidos lá no laboratório, eles têm validade por 180 dias. Né? É uma validade menor comparada com os álcools que são comercializados nas farmácias, mercados e tudo mais. Pensando que, como eu falei lá na apresentação, o uso desses álcools no Hospital de Clínicas, 100 litros eles fazem uso num dia, a gente não tem que ter muita preocupação com relação, né, ao álcool vai ficar estocado muito tempo, pode perder a concentração. Então, essa preocupação a gente não tem, porque o álcool, esse álcool rapidamente ele é doado, é utilizado, então não tem esse problema. Mas a pergunta é bacana, é isso mesmo, né? Obrigado, Marcos. Vamos agora para o Paulo. Paulo, várias pessoas, na verdade, até por culpa aí da Luciana estar aqui, tem vários alunos das ciências biológicas e, consequentemente, também muita gente que atua no ensino fundamental. E eles perguntaram muito sobre essa questão. Assim, a gente também deve levar para o ensino fundamental essa discussão, por exemplo, do obscurantismo da ciência, da questão de trabalhar com
com essas fake news e tal, será que é legal também levar essas discussões para as crianças? Então, você tem o ensino fundamental 1 e 2, né? Eu acho que depende aí do assunto e do nível de profundidade que você pretende fazer com o alunado, né? Porque se você traz uma notícia, por exemplo, que ela exige um nível de uma interpretação que ele não vai acessar, então vai ficar difícil a história. Mas eu acho que em toda a situação, vamos pensar aí no ensino fundamental 2, né? Que, por exemplo, olha, você vê, nesse trabalho do cimento que eu estava fazendo, a gente trabalhou com estudantes de ensino médio. Foram eles que foram lá para a comunidade com um roteiro, com questões, né? Fizeram perguntas, né, para a comunidade sobre como é que o cimento é produzido e por que que ele endurece, por que que ele é usado na construção civil, né? E a partir da aplicação do roteiro por eles é que nós fizemos a análise dos dados. Eles foram, assim, ajudaram. E esse trabalho mostrou que é possível, tudo que você for abordar nas aulas de ciências, né, no ensino fundamental, é possível você inserir ali uma questão, né, para que o estudante vá na comunidade ou busque nas redes sociais uma resposta. Ele pode estar conversando com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com o vizinho, com a vizinha, e trazendo a informação. E aí, né, o professor ou a professora vai colocar, todas essas informações vão entrar na sala de aula e o professor vai discutindo e os alunos também vão, e aí vão aparecendo várias, né, interpretações e vozes sobre aquele fenômeno, né, ou um tema que você está ensinando. Então, você começa a fazer aí esse movimento dialógico, né, com a realidade. O importante também, se você pega o caso das 3 do áudio que eu citei na minha apresentação, seria muito interessante que algum estudante fosse depois conversar com essas pessoas e dar a interpretação dele, né? Estabelecer essa comunicação com a comunidade, porque há na comunidade uma carência muito grande de informação confiável. Então, o ensino de ciências ele tem um papel importante aí. Eu acho que deve sim ir para a sala de aula, essas discussões, e o professor tem que aí, né, desenvolver, né, e desenvolvendo uma habilidade, né, para lidar com esse nível de informações que vai aparecer. Veja que não é mais aquele ensino onde o professor leva um saber só, um conhecimento. Vão aparecer vários e esses saberes vão ser colocados em diálogo. É um pouco hábil para fazer isso, né? Não é muito fácil. Obrigado. Luciano, o pessoal fez muito elogio para sua fala, falando que você vai deixar eles mais tranquilos e tal. E aí, a Roberta, ela pediu para que você falasse um pouquinho mais sobre distúrbios do sono. Se o isolamento social, ele tem aumentado aí os distúrbios do sono, se vocês conseguem perceber alguma coisa desse tipo, e como que a gente pode lidar com essa situação? Eu tenho lido muito sobre essa questão da pandemia, com esses aspectos que a gente trabalhou no projeto, e a questão do sono, ele tem vindo tanto como uma questão de insônia, ou mesmo com sonolência. Então, vai depender muito do indivíduo, é muito particular. Mas algo que a gente trabalhou no projeto, e que eu acho que vale para agora também, é a questão da higiene do sono. E são coisas muito básicas, que parecem bobas, mas que são importantes. Então, não levar o celular para a cama, ir para a cama somente no momento que for dormir. Se alimentar de uma forma adequada também pode levar isso também para a qualidade do sono. Então, não se alimentar após as 8 horas da noite, tentar se alimentar antes. Se tiver que fazer alguma ceia antes do sono, fazer com um copo de leite ou um abacate, porque são alimentos ricos naqueles aminoácidos que eu citei, que são tirosina e triptofano.
uma leitura, uma música, uma meditação, muitas pessoas têm usado a meditação e tem funcionado bastante, a questão do controle da respiração, e vários artistas também têm postado lives em relação a isso, né, deixando registrados essa questão do controle da respiração, que interfere bastante na questão do sono. Então, as dicas de antes da pandemia funcionam agora durante a pandemia também. O único agravante é que durante a pandemia o nosso mental já está muito abalado. Então, é um controle, um autocontrole o tempo todo para conseguir seguir essa rotina, eu acho que é a parte mais difícil. Mas saber como fazer, a gente sabe. A gente só precisa colocar em prática. A questão da atividade física, uma coisa que eu não disse é que a intensidade, o horário, tudo isso interfere também. Ela pode ser favorável, pode ser desfavorável. Então, o exercício noturno, ele atrapalha o sono. Exercícios diurnos, vespertinos são mais importantes, são mais interessantes para a questão do sono. Então, são alguns detalhes. É igual a questão dos chás, né, infusões. Vários são utilizados antes de dormir, mas cuidado com a dose, cuidado como é feito. Então, para cada uma dessas abordagens, existem critérios que a gente precisa discutir. Tá bom. E aí, para fechar aí o ciclo com as perguntas, vou agora para o Marcos, vou também pegar duas perguntas que foram semelhantes. Tanto a Fabiana quanto o Jordi perguntaram sobre o Carbopol. A Fabiana, ela pergunta se, como, né, assim, que esse produto ele está em falta no mercado, e aí como que vocês têm contornado para a produção do álcool em gel, se vocês têm testado outros espessantes, e o Jordi, ele pergunta se o Carbopol poderia ser substituído pelo CMC. Realmente, o Carbopol, ele deu uma desaparecida no mercado. Quem está vendendo aqueles preços que eu comentei lá, são valores bastante elevados. A gente chegou no início, né, quando a gente estava fazendo os testes, a gente ganhou um pouquinho, coisa de uns 50 gramas, talvez, né, para fazer os testes no laboratório. A gente fez os testes, funciona tranquilamente, é muito tranquilo de preparar, relativamente tranquilo de preparar, mas não tinha dele. E aí, então, a alternativa que a gente teve, foi o uso da glicerina, né? Por isso, se vocês repararam nas fotos que eu coloquei, quase todos os frascos que a gente invasou são frascos desses, a gente chama de tipo gatilho, né, de spray, que forma esse spray. O álcool glicerinado, ele fica praticamente líquido do mesmo jeito, 1% de glicerina não faz diferença na consistência do álcool, né? Então, por isso que o que a gente veio preparando até agora foi o álcool glicerinado. A gente não tinha preparado até agora nenhum tipo de álcool em gel. A gente conseguiu uma doação de 2 quilos de CMC, testamos no laboratório, testamos várias situações. O CMC ele não funciona acima de 55%, 56% de álcool. Se você aumentar a quantidade de álcool, ele começa a precipitar, né? Então, o CMC não foi uma alternativa. Existem até algumas formulações usando o CMC, mas com porcentagens de álcool mais baixa, que aí já entra naquelas faixas onde você não tem eficiência para poder matar o vírus. Então, para a gente já não servia. A gente está com esse CMC lá no laboratório. E aí, então, uma alternativa que surgiu recentemente foi o uso da hidroxipropilmetilcelulose, que é um outro espessante que tem surgido no mercado, né? A empresa, a MC Química, que faz a comercialização dele, e ela nos doou 25 quilos, um saco de 25 quilos. Ele chegou essa semana para a gente no laboratório. Então, a gente ainda não testou. Mas me parece que vai funcionar bem. Nós temos um grupo de professores, pesquisadores ao longo do Brasil inteiro que estão produzindo esses álcoois, né, de vários locais. A Unesp de Araraquara foi uma das pioneiras que iniciou. O FMT em Cuiabá, eles estão com um projeto muito bacana, eles conseguiram um reator, professor Ailton, professor Adriano, lá eles conseguiram um reator, eles estão produzindo cerca de 50 mil litros de álcool, né, mensal. Acho que talvez seja a iniciativa dentro de uma IF de maior número de litros sendo produzidos. Eles estão, né, distribuindo isso para Cuiabá inteira, para os estados. Eu conversei recentemente com eles, e eles também conseguiram uma outra alternativa, que é através da BASF. A BASF tem feito um espessante, tem distribuído, né, vendas também, mas me parece que eles conseguiram como doação. Eu tenho entrado em contato com eles também para ver se a gente consegue um pouco.
né? Então, a partir desses contatos que a gente vai tendo, desse grupo que a gente criou, desse pessoal que, né, do Brasil inteiro produzindo, a gente vai conversando e o que tem feito. Surgiram outros espessantes alternativos também, mas todos eles não conseguem manter o gel, né, na forma, né, na concentração acima de 50%, 60%. Então, as opções são o Carbopol mesmo, o HPMC, que é o que eu falei, que tem sido usado e que parece que vai dar certo. Como a gente ganhou essa semana, não deu tempo de testar ainda. Essa semana a gente preparou 400 litros de etanol. Hoje de manhã a gente foi para o laboratório ainda para preparar mais um tanto que faltava para a gente entregar, né, que é o pessoal da ADUF, né, do sindicato tinha pedido que a gente preparasse. Eles estão fazendo uma doação para assentamentos, para instituições de caridade, então a gente estava terminando de preparar essa semana. A nossa produção, como eu falei, ela não é uma produção quanto essas outras, né? A gente prepara aí em torno de talvez 2.000 litros por mês, alguma coisa do tipo, assim. Mas as alternativas ainda estão sendo essa: preparar o glicerinado, que é mais tranquilo, a glicerina a gente acha com maior facilidade, um preço acessível, e agora testar esse com a hidroxipropilmetilcelulose. Eu acho que vai dar certo, sim. Talvez, então, a gente vai começar a preparar um pouco do álcool glicerinado. Essa quantidade que foi doada, os 25 quilos, deve dar para a gente preparar aí mais de 2.000 litros de etanol também. Então, espero que a gente possa, nas próximas semanas, estar produzindo um pouco também desse outro álcool. É bacana porque os alunos também vão aprendendo, né, são opções, são coisas que eles vão aprendendo também, né, então, faz parte. Até surgiu uma ideia da gente montar uma prática, né, depois, futuramente, através de todo esse conhecimento, montar uma prática de laboratório, né, para a produção desse álcool e também fazer parte da nossa grade de ensino também. Muito bom. Nós vamos agora para o encerramento. Quero agradecer vocês pela paciência, pela colaboração. Se vocês tiverem ainda alguma questão a falar, se lembraram de alguma outra questão, fiquem à vontade. Só agradecer, então, de novo, o José Gonçalves, pela oportunidade, né, pelo convite de vocês. É sempre um prazer a gente poder estar falando. A gente sempre aprende com cada um, né, das falas aí. Foi um prazer, eu agradeço, então. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Luciana. Se vocês quiserem ainda ficar mais um pouquinho, a gente vai agora para o encerramento. Mas eu vou comentar sobre isso. É que nós foi uma grata surpresa, né? Nós tivemos aí 307 inscritos para esse evento, né? Quando nós confabulamos, nós ficamos pensando, será que a gente consegue uns 100 alunos e tal? Conseguimos 307. E em alguns momentos aí da apresentação, né, eles entram e saem da live, nós chegamos a ter 200 pessoas assistindo ao mesmo tempo a transmissão. Então, assim, foi uma grata surpresa e um sucesso o nosso evento, né? Então, queria agradecer, com certeza é culpa de vocês, né, dessa presença maciça aí desses alunos. E a Regina fez um levantamento, nós tivemos aí alunos, os alunos responderam, né, são alunos da licenciatura, alunos do bacharelado, tem alunos da pós-graduação, tem vários ex-alunos que se inscreveram, né, professores também do IFTM, e de diferentes outras universidades, como a UFSCar, a Federal do Paraná, a Unifesp. Então, tiveram várias pessoas que vieram, que se inscreveram e participaram desse evento. Nós tivemos aí a doação de 4 livros. Os professores André Santos, a professora Regina, a professora Luciana e o professor Alexandre Rezende, eles doaram 4 livros para que a gente pudesse fazer um sorteio. Agora eu vou precisar da ajuda, vou quebrar o protocolo, eu vou precisar da ajuda do Luiz para a gente poder fazer esse sorteio. Aqui, deixa eu só ler os livros quais são. Nós temos aí um livro que é do professor Orlando Fetibello, que é o Equilíbrio Químico, Aplicações em Química Analítica. Nós temos 2 livros também do Fetibello com colaboradores, que é o livro de Potenciometria, Aspectos Teóricos e Práticos, e um livro que a Luciana já tinha citado aí na fala, que é a Fitoterapia do Cerrado, Sua Importância e Potencial, que ele foi organizado pelo Luciano e pelo professor Alexandre. Então, a Regina fez uma
Regina e o André fizeram uma questão do sorteio, eu vou pedir para que eles me ajudem aí. Por favor. Então, vamos lá. Quero, então, agradecer, nós tivemos aí já o sorteio, a Hélida, a Júlia, o Michael e o Guilherme foram os vencedores. Quero agradecer, então, mais uma vez, em nome de todos os professores, professoras do curso de Química aqui do ICEMP, o aceite do convite de vocês, professora Luciana, professor Paulo, professor Marcos, por ter aceito o nosso convite e ter abrilhantado a nossa noite. Obrigado. Se vocês quiserem colocar alguma coisa. Professor José, quero só agradecer mais uma vez o convite, a lembrança do meu nome para essa comissão, pela comissão. Agradecer porque realmente foram palestras complementares. Gostei muito de assistir o professor Paulo, o professor Marcos. E é isso, muito obrigada, porque esses eventos agora serão mais constantes. E lógico que sempre acontece alguns erros. Parabéns, Luiz, por ter sido tão... ter continuado, né, ter insistido, e acaba que fica aquela frustração por, às vezes, ter tido um erro aqui ou outro ali, mas você deu seu melhor dentro dessa comissão e conseguiu transmitir tudo. Parabéns a toda a comissão, e com certeza deve ter sido um tempo muito curto para organizar. E é isso, parabéns aos químicos. Obrigado, Luciano. Na mesma direção, né? Foi um feliz dia do químico hoje, né? Muito em função da participação nesse evento, né? E poder aprender com Luciana, com Marcos, ouvir as questões, né? Também muito interessante isso tudo, a participação muito, muito grande e espraiando, né? Vários locais do país. Então, assim, meus parabéns por essa brecha, né? Que foi aberta aí. E começou a brotar um monte de flores, né? Nessa brechinha no concreto, né? Armado ali. Na brecha apareceu aí um monte de coisa bacana. Então, parabéns e muito obrigado. Queria fazer quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho com as narrativas híbridas, é só acessar o site Ciência na Comunidade, www.ufsj.edu.br/ciência na comunidade. Lá tem as narrativas, estão todas lá disponíveis para quem quiser conhecer. Tem os links também para outras publicações, para quem quiser aprofundar a fundamentação desse trabalho, né? Mas, José, de novo, né, muito obrigado. Adorei Luciana, adorei Marcos. Obrigado aí pelos ensinamentos, né, e pelas aprendizagens também. Próxima vez você vem aqui em Tuiutaba. Com certeza, opa. Marcos. Então, eu já tinha agradecido anteriormente, mas de novo, ao Luiz André pela, realmente deu todo o suporte aí pra gente. Nunca deixou de gente desamparado, mesmo que seja até no WhatsApp enchendo o saco dele. Então, André, parabéns aí pelo aprendizado que teve, né, e por manter a gente conectado para essa palestra, para essa mesa redonda. De novo, José, então agradeço em nome da comissão pela oportunidade de falar, né, e agradeço pelo momento, então, e a oportunidade. Obrigado. Obrigado a todos, então. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui até aqui, né? Minha primeira vez aí no YouTube. Foi um prazer estar aí com vocês. Esse vídeo a gente vai colocar, vai deixar ele disponível. Eu já conversei com os professores, eles aceitaram. E a gente vai manter ele disponível aqui no canal do ICEMP. Então, quem não conseguiu ver, pode compartilhar com os amigos de vocês para que mais pessoas tenham acesso a essas informações tão importantes aí nesse dia que a gente está vivendo hoje. Obrigado e parabéns a todos e a todas os químicos nesse dia.